Endometriose. Como identificar? Você sabe o que é endometriose? A endometriose ela é uma doença que acomete em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Pode acometer também mulheres um pouco mais velhas, no climatério, na menopausa, em torno de 3 a 5% dessas mulheres nessa idade. E essa doença ela se caracteriza pela presença do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a parede que reveste internamente a cavidade uterina e que nós, mulheres na fase reprodutiva, eliminamos toda vez esse endométrio durante o período menstrual. Ocorre uma descamação da parede uterina durante o período menstrual e a mulher elimina via canal vaginal esse endométrio. Esse endométrio ele deve estar somente dentro do útero. E as mulheres que têm endometriose, elas apresentam focos desse endométrio fora da região uterina, o que nós chamamos também de focos ectópicos. Esses focos eles podem ficar localizados na bexiga, no apêndice, na região atrás do útero, que a gente chama região útero sacral. Eles podem ficar localizados nas trompas de falópio, nos ovários, no intestino, no pulmão. Eles podem se localizar em N locais fora do útero. Então, essa é a característica da endometriose. E essa doença, ela apresenta alguns sintomas muito específicos dela, como, por exemplo, a dismenorreia. E o que é a dismenorreia? É a dor durante a menstruação, durante o período menstrual. Uma dor intensa, muito intensa, que às vezes faz a mulher procurar emergência para tratar dessa dor, já que só com analgésico comum, anti-inflamatório, tomando por via oral em casa, ela não consegue controlar. Além dessa dismenorreia, a mulher pode apresentar a dor pélvica crônica, que é a dor na região pélvica fora do período menstrual. Essa mulher vai ter, às vezes, dor todos os dias, ela vai precisar tomar medicação para dor diariamente, durante todo o mês. Isso acontece muito com as mulheres que têm endometriose. Elas também podem ter a dispareunia. E o que é a dispareunia? A dispareunia é a dor durante a relação sexual. Essa mulher, ela se queixa de uma dor de profundidade. Ela consegue iniciar a relação sexual, mas durante o coito profundo, ela sente muita dor. Eu conheço mulheres, eu já atendi pacientes que relatam que nunca conseguiram ter uma relação sexual sem sentir dor. E essa dor da endometriose associada à relação sexual se chama dispareunia. Essa mulher pode ter também alterações intestinais, o que é muito comum, e dependente da mulher ter foco no intestino ou não. E que alterações são essas? Dor ao evacuar, sangramento ao evacuar, e esses sintomas se intensificam muito durante o período menstrual. E essa mulher pode cursar com diarreia, com constipação, ela se queixa de abdômen inchado, de muitos gases, de muita cólica relacionada a isso também. E além dessas alterações intestinais, ela pode apresentar também alterações urinárias, como sangramento ao urinar e dor ao urinar, que se intensificam também durante o período menstrual. Além desses 3 Ds, dismenorreia, dor pélvica crônica, a dispareunia, as alterações intestinais, muito comuns também, as alterações urinárias, a mulher com endometriose, ela pode ter infertilidade. Aproximadamente 30% das mulheres que são consideradas inférteis apresentam endometriose. É um percentual muito alto. E muitas vezes essa mulher, ela só vai descobrir que tem endometriose quando ela não consegue engravidar. É aí que o médico vai investigar se ela tem ou não endometriose. Eu sou Clarissa Demésio, eu sou nutricionista, sou especialista em saúde da mulher e tenho meu doutorado em endometriose pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E falando agora um pouquinho mais sobre o que é endometriose, essa doença ela pode ser classificada em estadiamentos também, como por exemplo o câncer, né? Ele também é classificado em estadiamentos, no caso da endometriose, estadiamento 1, 2, 3 e 4. O cirurgião pode fazer isso, mas também ela tem 3 classificações. Ela pode ser a endometriose peritoneal ou superficial, e o nome já diz, quando os focos de endometriose estão localizados na região da parede do abdômen, no peritônio, e esses focos geralmente ficam próximos à região umbilical, e podem provocar dor, podem provocar saída de secreção nessa região. Uma forma desses focos chegarem aí através das cesarianas, do corte da cesariana, e nesse corte, havendo a lesão do endométrio, que vai ocorrer para retirada
do bebê, esses focos podem saírem daquela região e caírem ali perto do peritônio, se instalarem ali, se localizarem, desenvolverem, crescerem, inflamar naquela região. Além dessa endometriose superficial, nós temos os endometriomas, que são, ou cisto de chocolate, pela cor dele, bem concentrada de sangue, quando a gente vê, por exemplo, durante uma cirurgia. E esses cistos, estes focos, chamados endometriomas, ficam localizados apenas nos ovários. Então, lembrando, os cistos de chocolate ou endometriomas são os focos de endometriose nos ovários. As mulheres podem apresentar em um único ovário ou nos dois, no direito e no esquerdo. E nós temos também a endometriose profunda, que é a endometriose no qual os focos desse endométrio estão até fora dos órgãos reprodutores. Eles podem estar na bexiga, no intestino, atrás do útero, nas trompas também, aí já considera-se também profundo, endometriose profunda. Eu vou dizer que a maioria dos pacientes que a gente acompanha lá no hospital, que eu acompanho no consultório online, apresenta a endometriose profunda, infelizmente, que é essa endometriose que vai causar muita dor, que vai causar alterações intestinais, como eu disse, dor, constipação, diarreia, sangramento, e endometriose que vai causar também a infertilidade. Por exemplo, essa endometriose localizada a nível das trompas vai impedir a passagem do óvulo pelas trompas, fazendo com que ele chegue no útero para se encontrar ali com o espermatozoide, tá? Então, essa mulher pode ter essa infertilidade relacionada a esse problema, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que o diagnóstico de endometriose, fazer esse diagnóstico é muito difícil. Existe um marcador no sangue chamado CA125, que muitos médicos solicitam quando eles acham que a mulher pode ter endometriose, mas esse marcador ele também está relacionado a várias outras doenças, como por exemplo miomatose uterina, alguns tipos de câncer, tá? Então não é um marcador, não é um tipo de exame que vai dizer realmente se aquela mulher tem endometriose. Os exames de imagem, como por exemplo as ultrassonografias, não mostram os focos de endometriose. Hoje em dia, alguns médicos fazem a ultrassonografia com preparo intestinal e até conseguem identificar esses focos, mas isso ainda é muito difícil. Um bom exame para se identificar a endometriose é a ressonância magnética. Nesse sim, muitos médicos conseguem identificar esses focos, mas infelizmente alguns exames não mostram, então a mulher passa a vida sem saber que tem endometriose, e realmente o que a gente chama de padrão ouro, a melhor forma para se identificar a endometriose é a cirurgia. A videolaparoscopia, o médico, ou até a cirurgia aberta também, o médico, ele consegue identificar esses focos de endometriose. Para vocês terem noção, quando eu fui estudar endometriose no meu doutorado, eu levei o meu projeto para um congresso fora. E aí eu já estava desenhando aquele projeto, então eu tinha grupos de mulheres sem endometriose e mulheres com endometriose. E aí eu fui apresentar o meu projeto, eu queria comparar coisas relacionadas à nutrição, como por exemplo o estado nutricional e o que elas comiam, que poderia ter diferença entre esses dois grupos, quem tinha doença e quem não tinha. E aí o avaliador do meu projeto, ele chegou para mim, ele é médico. Chegou para mim e falou assim: Clarissa, como que você vai saber que as mulheres que você vai considerar sem doença não têm a doença? E eu falei: olha, porque elas não são acompanhadas no ambulatório de endometriose lá no hospital. E ele falou: isso não significa que a mulher não tenha doença. E o que eu tive que fazer no meu trabalho, que deu um trabalho danado? Todas as mulheres que entraram pro meu grupo controle, que a gente chama de grupo de mulheres que não têm a doença, essas mulheres tiveram que ser submetidas a cirurgias para os médicos e cirurgiões verem naquele momento que elas não tinham endometriose, tá? Então essas mulheres foram submetidas a cirurgias, por exemplo, para retirada de mioma, de útero, as histerectomias, alguma cirurgia para retirada de cisto, de ovário. Então eu não pude não ter paciente cirúrgica no meu trabalho, porque a única forma de eu confirmar que aquelas pacientes não tinham endometriose era através da cirurgia, para que meu trabalho fosse considerado um trabalho muito bom, que pudesse ser publicado numa revista de qualidade. Para vocês terem ideia, foi o que ele falou, até um cirurgião de fora daqui do país falou: olha, você não tem como ter certeza de que essas mulheres não têm endometriose. Então, isso é para mostrar como o diagnóstico é muito difícil. E por isso que mulheres ficam a vida inteira sem ter esse diagnóstico. Essas mulheres, elas passam anos e anos sentindo muita dor, sentindo muita cólica,
perdendo toda a qualidade de vida dela. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu lembrei agora e eu atendi antes do médico, da médica, por sinal. Tá? Uma paciente aqui de Niterói, onde eu moro, e ela me procurou porque ela foi indicada por uma professora da universidade, da UFRJ, que falou, vai procurar Clarissa até você ter a consulta médica e ver o que vai ser feito. Essa paciente, ela não conseguia mais fazer nada na vida dela, ela não estava conseguindo trabalhar, ela não conseguia andar da casa dela e ir na esquina, por exemplo, fazer compras no hortifruti, de tanta dor que essa mulher sentia. E aí, ela veio para mim, foi uma consulta online, que foi o que eu pude fazer, eu estava muito enrolada em relação de agenda, eu atendi, conversamos muito. A ressonância tinha mostrado alguns focos de endometriose, então eu avaliei aquela ressonância dela e falei para ela, vambora, vamos tratar essa dor com alimentação. Não, Clarissa, mas nem o remédio faz essa dor passar. Falei, pois é, nós vamos tratar com alimentação. Você vai passar na médica no mês que vem, que foi quando a médica tinha consulta, tinha vaga para consulta para ela. Provavelmente você vai precisar de uma cirurgia para fazer a remoção de alguns focos em locais aí que estão mais graves, mas a gente vai tratar através da alimentação. E dito e feito, gente, ela melhorou muito. Então, todos esses sintomas, eu não estou dizendo que a alimentação vai curar a doença. Ela pode prevenir a formação de novos focos, mas ela vai tratar a dor. Essa paciente, ela me relatou depois, Clarissa, eu consigo ir trabalhar. Clarissa, eu consigo caminhar e fazer compra no hortifruti. E numa emoção tão grande, porque ela já não conseguia fazer isso há muito tempo. Ela me relatou isso de uma forma tão maravilhosa que até eu fiquei emocionada, que falei, meu Deus, o poder do alimento. E eu não estou falando de suplemento, de nada disso, porque a pessoa tem que estar muito preparada para a gente trabalhar com esses suplementos que são utilizados para o tratamento da endometriose, mas com alimento. Então, a alimentação, a dieta que diminui a sensibilidade visceral, intestinal, uterina, nas trompas e a dieta anti-inflamatória, elas têm o poder de tratar esses sintomas, de diminuir muito essa dor. A dismenorreia, que é a dor no período menstrual, a dor pélvica crônica, que era isso que essa minha paciente sentia, ela não tinha dia sem dor, ela não conseguia mais fazer nada, a vida dela estava impedida por causa dessa dor. E a dispareunia também, a dor durante o ato sexual, ela é muito intensificada pela sensibilidade visceral que as mulheres apresentam nessa região uterina, região pélvica em geral. Então a alimentação, ela pode tratar essas dores também. Essas 3 dores. E além disso, muitas dessas mulheres cursam, como eu já falei em vídeos anteriores, com alterações intestinais. Então, o cuidado, a dieta focada para redução da dor, que seria para diminuir essa sensibilidade visceral, e nisso a gente faz a restrição dos alimentos fermentativos. Existem muitos, é uma lista grande, mas isso é totalmente capaz de ser feito, de ser eliminado por um período, um protocolo que a gente tem para isso. E depois se segue com a alimentação anti-inflamatória, que é para prevenção dessa dor. Em alguns pacientes, na introdução desses alimentos fermentativos, a gente percebe uma certa intolerância. Então, provavelmente, aquela paciente vai ter que ficar sem aquele alimento. Ou então, quando ela usar, ela vai saber, quando ela consumir, ela vai saber que ela vai sentir dor. Então, isso é feito tudo dentro de protocolos muito específicos, mas que tratam a dismenorreia, que tratam a dispareunia, a dor pélvica crônica e as alterações intestinais. Além disso, a própria infertilidade. A mulher, muitas vezes, ela é infértil, ela não sabe que tem endometriose, mas ela tem todos esses sintomas. Ela vai ter a cólica, ela vai ter a dor durante o ato sexual e ela vai ter as alterações intestinais relacionadas à endometriose que ela não sabe que tem. Então, esses protocolos tratam também essa mulher. Além de melhorar esses sintomas, a dieta anti-inflamatória, ela melhora, ela aumenta a capacidade dessa mulher se tornar fértil, dela ter óvulos de melhor qualidade. O que acontece, por exemplo, com a mulher que tem só um endometrioma? Às vezes ela não tem endometriose na trompa, ela não tem mais em lugar nenhum, mas ela tem ali o cisto de chocolate, endometrioma no ovário dela. A presença do endometrioma por si só diminui a qualidade dos óvulos daquela mulher. Então esses óvulos, eles não são fertilizados, eles não vão ter a capacidade de gerar ali um embrião. Então a alimentação anti-inflamatória tem o poder de melhorar essa situação e de tornar essa mulher mais fértil. Então, gente, como eu falei aqui dessa questão do diagnóstico difícil, eu venho aqui para confirmar para vocês que não é normal sentir tanta dor assim. Tanta dor, cólica na menstruação, cólica fora da menstruação, dor no ato sexual, distensão abdominal, intestino irregular, isso não é normal. Então, independente do diagnóstico, como eu falei, que é difícil,
existe uma inflamação ali, existe algo mais que a gente pode tratar com a alimentação, tá? A inflamação, ela pode ser tratada com a alimentação. E eu vi muito isso, eu pude comprovar, porque durante esse estudo, eu vou mostrar até aqui no vídeo para vocês, uma fotinho aí um print do nosso trabalho, que foi publicado numa revista internacional específica de endometriose. A gente pôde provar, nós fomos o primeiro grupo no mundo que realmente confirmou que a mulher com endometriose tem uma dieta inflamatória. A gente investigou através do questionário, fazia mais de 200 mulheres o questionário perguntando tudo que elas comiam. Dali a gente tirou uma noção, a gente consegue saber o quanto que a mulher consome em termos de vitaminas, minerais, calorias, proteína, gordura boa, gordura ruim. Eu peguei todo isso que a gente estudou dessas mulheres, mandei para um professor lá dos Estados Unidos, da Carolina do Sul, Nitin Shivapa, que ele criou um índice chamado Índice Inflamatório da Dieta. Então ele avaliou esse índice para a gente aqui no Brasil e o que aconteceu? A gente viu que o índice inflamatório da dieta das mulheres com endometriose era maior do que as mulheres sem a doença. E isso mostrou o quê? Que essas mulheres realmente têm uma dieta mais inflamatória. E o que a gente viu? Que existe uma deficiência no consumo de vários nutrientes dessas mulheres, zinco, magnésio, selênio, gordura boa, algumas vitaminas do complexo B e etc. E essa deficiência é provocada por quê? Porque essas mulheres consomem alimentos inflamatórios que não têm essas vitaminas, que não têm esses minerais. Que é isso? São os alimentos industrializados. Molho pronto, suco de caixinha, bolacha recheada, pães artificiais, industrializados, gelatina, salsicha, tudo o que não tem essas vitaminas e esses minerais. Então, vimos também que essas mulheres que tinham dismenorreia, pensando só nos sintomas, dispareunia, dor pélvica, elas tinham a dieta mais inflamatória ainda. Então, isso nos fez pensar o quê? Que tratar a inflamação através da alimentação é o ideal, é necessário, tá? E isso, quando a gente foi avaliar no geral, os dois grupos de mulheres, a gente tinha mulheres que tinham esses sintomas sem ter endometriose. O tratamento com a dieta anti-inflamatória é benéfico para todo mundo, tá? Então, isso é real, isso é verdade, isso está publicado, né? Isso está publicado numa revista internacional, a mais top de endometriose no mundo. Eu levo esses trabalhos também para fora, para congressos fora, e eu tô aqui para ajudar vocês, sabe? Eu acho que todas as mulheres que têm esses sintomas, que cursam com essas alterações intestinais, que são inférteis, que não sabem se tem miomatose, endometriose, adenomiose, o que for, precisam cuidar da alimentação para melhorar o processo inflamatório, melhorar a dor e a sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, você curte, você comenta, você compartilha com uma amiga sua que precisa e você passa a curtir aqui o meu canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos para te ajudar, para fazer você acreditar que você não precisa só de uma cirurgia para tirar a sua doença, se você tiver, e para melhorar a sua dor. Você pode tratar isso através de protocolos nutricionais, protocolos específicos para a sua situação. Curte aqui o canal e aproveita para ver os outros vídeos aí que eu vou postar, tá bom? E até a próxima. Um beijo, tchau!